bom dia, bem-vindos a mais um VTV Live. Hoje eu tô aqui com uma convidada super especial, que é a Suraya Kassab, supervisora de RH. Tudo bem, Suraya? Tudo bem, bom dia. Bom dia. A Suraya tá aqui para um ponto muito importante na vida de muitas pessoas, muitos brasileiros, que é o trabalho, né? E mais do que isso, como você se destacar na hora de procurar um trabalho, na hora de montar um currículo, de fazer uma entrevista, e muitas pessoas acabam pecando ainda, né? Infelizmente, sim. Nos dois momentos, né, do que a gente vai conversar. Currículo e também no momento da entrevista. Perfeito. Então vamos começar pelo currículo, que é onde Isso. tudo começa mesmo, né? Suraya, as pessoas têm uma dúvida gigantesca se precisa colocar foto ou não no currículo. Eu tava vendo que é uma das dúvidas mais frequentes até no Google. O que você acha? O que é importante? Não precisa de foto no currículo, tá? A foto, ela é assim, imprescindível quando a vaga solicita currículo com foto. Tá. Então existe essa possibilidade, o currículo tem que ser com foto. Aí sim você tem que colocar uma foto, né? Caso contrário, eu não acho necessário, tá? Agora, se quiser colocar, tem que escolher muito bem a foto. Então, pode né? colocar qualquer foto, precisa ser uma foto assim, com óculos de sol, pode ser, decote, como Não, que é? tem que ser uma foto um pouco mais formal, né? Da pessoa, do rosto, só o rosto, né? Mais formal. Aquelas fotos que as meninas e os rapazes tiram para colocar no Face, mandando Insta. beijinho, etc, etc. Essas podem ficar fora do currículo, né? Então, Tá. uma foto um pouco mais formal mesmo. Acaba queimando o filme, então, se o pessoal Exatamente. coloca essas fotos que coloca nas redes Com sociais. roupas inadequadas, decote muito grande, né? Então tem que pensar bem qual a foto que eu vou colocar, porque é o cartão de visita, o currículo é a primeira coisa que chega, né? Ela chega antes do candidato lá, o currículo. Então você tem que ter um currículo bem feito para poder te vender. Tá. E aí, assim, existe aquele currículo mais tradicional, uma versão sem um layout específico. E aí tem o currículo que a galera tá fazendo agora, que é um currículo mais bonitinho, com design arrumado. Isso conta na hora que você vai entregar pra pessoa ver o RH, destaca ou não? O pessoal pode continuar. O que conta é um currículo bem feito de forma geral. Ele pode ter esses desenhos e tal, mas se for um currículo mesmo sem desenho, mas que tenha, né, um bom formato, esteja claro, limpo. Às vezes a gente recebe o currículo todo amassado, sujo, aquele currículo que foi molhado, depois foi secado. Esses causam uma má impressão, né? Porque a apresentação já não é boa, né? Perfeito. E aí na hora de montar mesmo, quando você diz assim, ser limpo também, até nessa parte de layout, o que você indica colocar e o que você indica não colocar também? Tá. O currículo ele segue um padrão. Existem algumas informações que não podem ficar fora porque auxiliam o selecionador na hora da avaliação, né? Então você tem que ter o nome completo. Muitas vezes não tem o nome completo, tem só um primeiro nome, né? Então o nome completo, endereço, telefone de contato, um celular de preferência, atualizado, né? Endereço com a cidade onde a pessoa mora e depois a formação, né? Se ela tem faculdade, se tem faculdade, qual é o curso. Às vezes a pessoa põe o nome da faculdade, mas não põe o curso que fez, né? Então é importantíssimo você ter o curso, se é ensino médio, se é completo, se é incompleto. Então essa parte da formação acadêmica, isso tem que estar claro no currículo, se tem pós-graduação, enfim. Depois você tem que colocar as suas experiências profissionais.
Então, vamos dizer, as 3 últimas é o suficiente. Não precisa colocar então da vida inteira, assim, Não. desde quando começou a As trabalhar. 3 últimas ou aquelas que você julga que sejam importantes, Tá. né? Nessa experiência profissional, você tem que colocar o nome da empresa onde você trabalhou, o cargo que você tinha e o período que você ficou, né? Mês e ano que entrou e que saiu. E Soraya, você acha que queima um pouco se a pessoa coloca lá que ficou 2 meses ou 3 meses? Vocês julgam essa parte da experiência também? Sim, julga, mas é melhor colocar que ficou 2 meses ou 3 meses e justificar o porquê da saída. Às vezes era um contrato temporário, às vezes saiu porque teve uma reestruturação na empresa. Então pode colocar motivo da saída, né? Qual foi. Interessante, tá. Às vezes é melhor colocar do que deixar uma lacuna muito grande de um trabalho para o outro, né? A gente tem visto um pouco isso nos currículos hoje, porque as pessoas, elas estão desempregadas há muito tempo, né? Então você tem pessoas hoje que estão desempregadas há 1, às vezes há 2 anos, então você vê essa lacuna. Então, se nesse período de 2 anos eu não tenho uma atividade formal, mas eu faço um bico, eu faço alguma outra atividade, coloca no currículo também, mesmo que não tenha registro em carteira. Essa é uma dúvida grande das pessoas. Tá. Né? Se você empreendeu durante esse tempo de alguma forma. Posso colocar uma experiência sem registro em carteira? Pode. Né? Você pode citar que você está fazendo algum trabalho autônomo. Né? E depois, se tiver que comprovar, às vezes você tem alguma forma de comprovar isso. Perfeito. Né? Então, um currículo já começa por aí. Tá. E aí você pode colocar teus conhecimentos em línguas, informática, cursos importantes que você fez e que você acredita que vai pesar positivamente. Essa parte de línguas continua sendo muito importante, Sim, cada vez mais, a parte sim. do inglês e às vezes até uma outra, né? Uma outra. É um diferencial, né, na hora de um processo seletivo. Tá. Né, sem dúvida. E é interessante também no currículo você colocar o objetivo, né? O que você está procurando, qual a área ou qual o cargo que você está procurando emprego, né? Então já dá uma direcionada no teu interesse. É importante colocar, por exemplo, no que a pessoa se destaca ou o currículo não é o momento de fazer isso? Por exemplo, proativa, boa para trabalhar com equipe ou não? Não é necessário? Eu acho que não é necessário, né? Tá. Não é o momento é mais na entrevista, onde eu vou aí salientar meus pontos positivos e tal, na entrevista. E assim, uma parte muito importante, aproveitando nesse momento que a gente está o tempo inteiro nas redes sociais, né? Na parte do RH, né, quando você entra numa empresa, muitas vezes eu já li, já fiquei até sabendo que, assim, precisa ter esse cuidado do que escreve, do que fala nas redes sociais, porque também em algumas empresas acabou se tornando parte do processo seletivo. Sim. Então, realmente as pessoas precisam ter esse cuidado? Precisa ter o cuidado, sim. Principalmente se eu estou procurando um trabalho, ou mesmo se eu estou trabalhando, né? Você tem que ter uma postura, vamos dizer, nas redes sociais. Né? Isso em todas. Facebook, em todas. Instagram, Twitter, qualquer coisa que já aconteceu, deu às vezes ter alguma dúvida em relação ao candidato e tal, e procurar nas redes sociais um pouco sobre ele. Tá, importante saber então, galera, dica de ouro, né? Cuidado aí com o que se posta nas redes sociais. E aproveitando, manda pergunta que você tenha, qualquer dúvida também sobre currículo e entrevista que a gente responde por aqui, né? Outra coisa também, assim, importante as pessoas hoje, elas não têm mais o hábito de atender o telefone, né? Então, verdade. Toca o celular, você deixa ali no silencioso, porque o relacionamento com a tua rede social é mais pelo WhatsApp, né?
do que pelo telefone. Tá meio fora de moda você ligar para as pessoas. Acha que é algum né? número dessas operadoras ligando, não quer atender ninguém. Incomodando, não atende. Então, o que a gente vê hoje, assim, num processo seletivo, a maioria das vezes a gente liga para o candidato, né? Em vez de mandar o WhatsApp, até porque o WhatsApp ele é um pouco invasivo. Você, de repente, você já aborda uma pessoa pelo WhatsApp, né? Então fica uma coisa meio... Então a gente liga muito, né? O pessoal de RH liga e a gente percebe assim que as pessoas não atendem telefone, né? Então eu vou te dizer que nas ligações 90% não atende telefone, que é um número muito alto. Muito alto. E aí tem que ficar ligando. Tem que ligar até a pessoa resolver atender. E só que se eu fiz um currículo, estou procurando emprego, distribuir meu currículo, né? O ideal é que eu fique atenta às chamadas, né? Porque se eu começo a não responder às chamadas, outras pessoas vão acabar ficando no meu lugar. Ficando no lugar, perfeito. Tá. E tem mais alguma outra coisa que acaba sendo interessante para a gente colocar no currículo que nós ainda não falamos ou algo que não se deve colocar? Então, por exemplo, às vezes aquela pessoa que vai fazer o primeiro currículo ainda não tem experiência profissional, né? Mas ela pode colocar um estágio, ela pode colocar um intercâmbio que ela tenha feito, né? Algum trabalho voluntário, né? Alguma ONG que ela trabalhou. É importante que você tenha falado sobre isso, tanto da vivência quanto do trabalho voluntário. Acaba também sendo um diferencial? Eu acredito que sim, tá. Né? Porque ela não tem uma experiência profissional, mas ela tem uma atividade que ela já desenvolveu, que não deixa de ser uma experiência dentro de uma empresa ou dentro de uma instituição, né? Como voluntária, isso conta como uma experiência, sim. Perfeito. E Soraya, as empresas hoje, você consegue me falar assim, mais ou menos qual tipo de candidato que elas procuram? É lógico que varia de empresa para empresa, mas pelo menos o perfil, essa questão de ser proativo, de ter responsabilidade, tem mais ou menos um perfil aí? Então, quando a empresa procura um novo colaborador, ela precisa de alguém que tenha primeiro o perfil daquela vaga. Tá. A experiência, a formação, né? Para que consiga desenvolver o trabalho que ela quer. Mas existem alguns aspectos comportamentais que a empresa pede, né? Então, primeiro, uma pessoa proativa é fundamental. Hoje, a comunicação é importante, né? Você saber se comunicar dentro do seu trabalho, saber se relacionar dentro do seu trabalho, porque não adianta você ser ótima no que faz e não se relacionar bem com a sua equipe, né? Porque isso vai acabar refletindo no rendimento do trabalho de uma equipe inteira. Então, esse relacionamento. A gente fala muito da inteligência emocional hoje, que às vezes é mais importante do que o conhecimento intelectual. Então, é saber lidar com a pressão, com os conflitos, com os imprevistos que acontecem, porque o dia a dia do trabalho é feito de imprevistos, né? Não dá para seguir uma rotina específica. Então, ter essa inteligência emocional para conseguir lidar com tudo isso que acontece no dia a dia. E às vezes com essa correria, às vezes com tudo acontecendo, a gente está na época, por exemplo, fizemos uma live na semana passada que nós somos o país assim mais ansioso da América Latina, né? E o índice de depressão também é gigantesco. Então acaba também atrapalhando no local de trabalho, né? E olha, a gente tem aqui algumas perguntas antes da gente continuar. Tem o Charles, que ele falou que trabalha com multifunções autônomas e se ele pode colocar isso no currículo. Pode, sim. Pode. Perfeito. E a Carol Ribeiro. Quem trabalha como babá, mas quer emprego em outra área, o que colocar no currículo? Ela deve colocar essa experiência que ela teve como babá ou acha melhor deixar de lado? Então, se foi a única experiência que ela teve, ela deve continuar.
ela deve colocar. Agora, se ela está buscando um outro trabalho muito diferente de babá, por exemplo, eu procurando como auxiliar administrativo, que não tem muita relação com isso, então pode tirar. Pode tirar. Perfeito. E agora a gente pode ir para as entrevistas, né? Podemos falar. Que é um momento assim que o pessoal fica muito nervoso e às vezes não sabe muito o que falar, né? Acaba soltando algo a mais ou algo a menos também, que deveria acabar falando depois. Primeiro é a roupa, que é uma dúvida grande do pessoal. Como ir vestido em uma entrevista de emprego? Tem essa coisa de ir todo arrumado, nessa questão, uma calça social, a pessoa pode ir de jeans, pode ir com a roupa que ela quiser? Depende muito do cargo, né? Porque, por exemplo, se você vai entrevistar um gerente, você imagina que ele vai chegar com uma roupa um pouco mais social, né? Se você vai entrevistar uma secretária, você também identifica que ela vai um pouco mais social. Se a pessoa tem uma atividade mais operacional, ela vai mais de jeans, de camiseta, tal. Então depende muito do cargo também. Mas é o básico para não errar. Tá. Né? Então, os meninos vão de calça, uma camiseta, uma camisa, um tênis ou um sapato social. As meninas podem também de calça, ou vestido, ou saia, nada muito curto, nada muito decotado. Maquiagem levezinha, né? Que não chame nada tanta, de sombra, não escutar. Um blushzinho, um batom, uma maquiagem leve, né? E nada de chinelo, isso não. Tá. Né? Uma sandalinha, um sapatinho fechado. E existem algumas empresas que se você vai ser entrevistado lá, tem alguma roupa específica para você poder entrar na empresa, né? Então, por exemplo, indústria, você não pode ir de sandália, tem que ser sapato fechado, não pode ir de roupa decotada, tem que ser de manga. Então, às vezes, quando é uma empresa assim, uma indústria, uma área portuária, às vezes é interessante no momento você já questionar, existe alguma vestimenta Aquele famoso dress code, né? que eu preciso ir e tal. Então é bom às vezes tirar essa dúvida. Perfeito. E assim, é importante demonstrar. Agora me fugiu a palavra, não é certeza, mas. Segurança, isso mesmo. Nessa parte da entrevista é importante você chegar bem, um pouco segura de si. Isso é importante. Conta né? muito. Conta muito, porque se eu não tenho segurança nem sobre nas minhas habilidades, meu conhecimento, se eu não passo segurança, a empresa não me contrata. Acaba né? não vendo isso. O momento da entrevista é um momento onde a gente vai se vender de uma forma correta, né? Então dizer quais as minhas experiências, o que eu tenho habilidade e também o que eu tenho dificuldade, né? Para a empresa não criar uma expectativa em cima daquela pessoa, contrata e depois não dá certo. Tá. Então é melhor eu não entrar numa empresa onde eu não vai dar certo, né? Do que eu tentar me vender aí, falar que eu sei, eu faço e aconteço, e chegar lá você não consegue cumprir, né? E é importante você saber um pouquinho da empresa que você está indo? Isso, então quando você é chamado para a empresa, você já faz uma pesquisinha no Google, né? Joga lá o nome da empresa, para saber o que faz essa empresa, se é uma filial, onde tem outras dela, né? Qual é o público, o que ela vende, o que ela produz, para você se já familiarizar e ter assunto no momento da entrevista também. Importantíssimo. E assim, tem uma pergunta que geralmente o pessoal fala, não são todos os lugares que acabam fazendo, mas dos defeitos que a pessoa tem, né? O que falar nessa hora? Você precisa ser verdadeiro e falar todos os defeitos que você tem? É importante você listar alguns? Como funciona? Eu acho importante listar alguns, porque é sinal que você se questiona, você se conhece, você sabe os pontos a melhorar, porque todos temos
defeitos, Claro. né? Então dizer, não tenho nenhum defeito, nada a melhorar. Ainda não encontramos ninguém. Já é um ponto negativo, porque, poxa, então essa pessoa ela não tem nenhuma autocrítica, né? É claro que eu não vou ficar falando mal de mim numa entrevista de uma forma pejorativa, mas no sentido assim, de falar, olha, eu percebo que nesse ponto, nesse eu preciso melhorar e eu estou trabalhando para isso, né? Então ela já se mostra assim, que ela tem uma autocrítica e ela tem condições de se refazer, de melhorar, enfim. Tá. E o que não se pode falar em uma entrevista? Tem algo desse estilo? Não, eu acho que não tem o que não pode falar. Gíria acaba sendo mal vista. Sim, você tem que ter um português correto, Tá. né? Conjugar os verbos, os plurais de forma correta, né? Isso é bastante importante, né? Ser simpático, ser educado, ser agradável, dizer bom dia, obrigado, enfim, né? Ter uma postura adequada e educada no lugar. Então, pessoa que chega já exigindo a vaga da garagem, reclamando que demorou para ser atendido, enfim, já conta como um ponto negativo. Com certeza, né? Com certeza. E existe algum ponto que seja legal assim pra gente se destacar na hora da entrevista, além de todos esses que a gente já falou? Olha, eu acho que o principal é se mostrar interessado, motivado para aquela vaga, né? Proativo. Hoje as pessoas procuram colaboradores proativos. Então, se a pessoa já chega desanimada, né? Desmotivada, e você tem que, durante a entrevista, só você pergunta e ela se restringe a responder sim, não, quando o assunto não flui, sabe? Porque o outro lado também parece que está desinteressado, aí não é legal. Tá, né? então. Aí é um ponto bem negativo. E eu acho que as pessoas, de forma geral, passaram por problemas grandes de desemprego, né? de mercado ruim, e elas um pouco que desacreditaram, tanto nelas quanto no mercado. Então elas já chegam derrotadas, depressivas, né? Não acreditando que aquilo vai dar certo. Então é muito comum hoje você conversar com os candidatos que estão muito desanimados. E isso não é legal, né? Porque passar isso não é legal. Força na peruca e vai, né? Tem que acreditar. Né? E a pontualidade na hora da entrevista é um ponto também bem crucial. Pode né? até chegar uns 5, 10 minutos antes, Tá. né? É importante. Às vezes, por exemplo, se eu não sei direito onde é o endereço, eu não sei que ônibus eu pego para ir, não sei o caminho, às vezes um dia antes é legal fazer o caminho, entendeu? Ir até lá, dar uma olhada, ver se é fácil estacionar, se não é, que ônibus eu vou pegar, onde, em que ponto eu vou descer, né? É legal fazer isso Sem para não se deixar pra última hora. atrasar. Agora, sim, também tem gente que chega 1 hora antes, tem gente que chega um dia antes, aí não é legal, né? Você Tá. tem que tentar manter o teu horário, né? Meio Uns termo 10 aí. minutinhos antes, acho que é bom. Perfeito. E olha, a gente teve dicas maravilhosas. Com essas dicas aí que a gente teve hoje, dá pra se destacar e mandar muito bem. Assiste a live umas 2 vezes, anota aí, e aí é só lembrar, né? E Soraya, eu quero agradecer muito pela sua disponibilidade também, por todas essas dicas que você deu. Acredito que ajude muitas pessoas. E aí também fica um próximo convite pra gente bater um papo mais pra frente também sobre isso de novo, porque é sempre válido. Tá, obrigada. Tá bom. Aí dizer assim, né, que a gente tá percebendo um janeiro melhor, né? Ah, importante. Tá melhorando, Um então, janeiro um pouco. melhor, com mais vagas de emprego, né? As empresas um pouco mais confiantes nessa contratação, né? Eu trabalho, sou supervisora no grupo NPO, então nós temos lá o nosso site
todas as vagas disponíveis. Hoje a gente tem bastante vaga aberta, né, onde as pessoas podem cadastrar o currículo e se candidatar às vagas. Como o pessoal pode achar vocês? Tem um site? Pode passar pra gente? Temos o site, que é gruponpo.com.br, né? Nós temos o LinkedIn também, que a gente divulga algumas vagas. Importantíssimo. O LinkedIn é importante para o pessoal? Muito importante. Tá. Hoje em dia, uma das fontes de recrutamento são as redes sociais, né? Tá. Principalmente o LinkedIn. E aí você pode sair, por exemplo, adicionando o pessoal que é da sua área, recrutador também. Você vai ter sempre notícia ali de cursos, de palestras e de vagas também, né? Tá. Um indicando o outro, é hiper importante. Dica de ouro aí, tá atualizado nas redes sociais, principalmente no LinkedIn. Perfeito. Então, pessoal, LinkedIn, Grupo NPO, só entrar no site, ficar de olho nas vagas. Aqui para Baixada? Aqui para Baixada Santista, então. Então, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E a gente se encontra aí em outra live. Obrigada. Obrigada, pessoal.